GDD. GDD. Isso, GDD é o Game Design Document, né? Ele rege, né, o processo produtivo. E, na sequência, estamos aqui em observação das características que compõem o documento, né? Ou seja, que partes do jogo estão sendo produzidas e quais são, né, as definições que estão envolvidas. Então, aqui estamos vendo a user interface do processo de produção, como ela está dividida, ou como ela foi pensada de ser dividida. Também, né, definições relacionadas aos personagens e ambientes, e a gente entende o documento como um documento vivo, né? Então, daqui a pouquinho isso aqui vai estar mais cheio de coisa, e é assim que funciona. Uma pretensão também de produção de trilha sonora, na qual já temos 2 músicas já produzidas, e alguns sons que depois a gente vai apresentar, assim como os efeitos sonoros. E do processo tecnológico, né, qual é o hardware que está sendo previsto, todos. Então, o jogo vai poder rodar voltado para a web, também vai rodar em celular. Questões relacionadas à compatibilidade no uso Phaser, né, que é a ferramenta que a gente está utilizando, voltado para a otimização de desempenho, né, se o nosso público é muito vasto, a gente não tem um controle sobre que parque tecnológico ele tem, então a gente vai ter esse entendimento também nos testes e no durante. Nosso plano de desenvolvimento, então, envolveu, né, o processo de design, a parte de desenvolvimento, implementações, testes, né, prevendo os lançamentos nas datas acordadas, que foi 7 de junho, da versão alfa, né, ou seja, algo que já está rodando, talvez com alguns que a gente chama de bugs paralisantes, que é comum nesse momento, seguindo para a versão beta, com ajustes menores, e nossa versão de lançamento do uso do 7, né? Então, essa é a nossa mira aí. E aqui a nossa equipe já constituída. O orçamento e o cronograma já foram também definidos, então a gente está num processo produtivo mais ou menos por aqui, né? No início, a construção do nosso nível design, né? Organizando o processo de programação e codificação a partir do conteúdo que a gente tem. E temos muito conteúdo. Então, acho que também aqui um momento interessante de destacar que talvez algumas coisas não estejam tão aparentes como finalidade, porque às vezes a gente constrói a estrutura e depois a gente vai populando, né? E é comum, e é a forma como metodologicamente os jogos são feitos. Então, está No bom uma português, preparação. tem toda uma base de código, né, que precisa ser feita antes da coisa começar a ficar visual, bonita e entendível como um jogo. Mas, já prevendo isso, inclusive, o que a gente fez? O que a gente chama, dentro de desenvolvimento de produtos e projetos, de um MVPzinho, né, um MVP, um Minimum Viable Product, que, na verdade, não é exatamente o jogo como um todo, mas explica todo esse fluxo de jogo das ações repetitivas que as pessoas jogadoras vão fazer, que a gente conhece isso como core loop, né, Geeks? Né? Exatamente. Beleza. Bom, então aqui a gente vai ter 3 scripts já para vocês fazerem uma avaliação que diz respeito a como é que o roteiro de diálogo personagem-jogador funciona, que a gente chama de diegese, né? E de como é que a gente está considerando isso. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, o Dani vai demonstrar para vocês. A gente tem uma estrutura, uma plataforma de navegação, então o jogo é muito interfacial, e nessa estrutura dialógica a gente já tem essas itemizações que vão participar. Então, alguns desses itens vocês vão ver entre chaves, quer dizer que são variáveis que vão ser alocadas para o texto que vai apresentar-se dentro do jogo, né? Então, o jogo começa, ele tem aqui para cada um dos níveis uma abertura, na qual o Rolê Carioca, né, manifestado ali como um íconezinho dentro do nosso Rolessenger, que é o mensageiro do jogo, convida e conversa com o jogador para encontrar, né, um dos roselezeiros que combinou um local de se encontrar e não está lá. E esse é sempre o gancho, né? Você sempre ir para algum lugar atrás de alguém e esse lugar te manda para o próximo lugar, e aí no processo detetivesco você acaba encontrando dentro do tempo regulamentar, ou se não encontra o tempo regulamentar, aí você tenta de novo e a gente vai tendo essas sequências, né? Então, aqui depois a gente vai ver mais com calma, não adianta eu ler tudo, mas é bastante coisa. E sempre que o jogador pede ou não uma informação para alguém, as variações são se ele está certo, a pessoa está lá, se ou não, ela não está, o que ele é dito. Essas coisas são randomizadas, algumas ainda estão em produção, por isso que tem esses 3 pontinhos, enfim. E o que é esse conteúdo de localidade? Ou seja, para cada localidade a gente vai ter uma imagem, ela vai ter um descritivo, ela vai ter 3 objetos que podem ser acessados para obter pistas e um de consulta. E esses objetos dão essas pistas que, uma vez entendidas, indicam ao jogador dentro de um mapa para onde que ele deve ir. E aí a gente vai, então, agora dar uma pausa e ver mais ou menos como isso está acontecendo dentro da estrutura interfacial. Então, com vocês, Daniel Martins, dê mais um.
Boa. Pode parar de compartilhar, por gentileza. Com toda certeza. Que eu vou compartilhar aqui agora. Como a gente falou, assim, ainda é um protótipo, tá, gente? Então, algumas coisas podem mudar e, na verdade, vão quando vocês, já que estão à frente de toda essa parte visual também, né, tem uma identidade própria. E assim como a gente fez, né, no outro projeto, o que a gente vai fazer é listar, como já está no GDD, tudo que precisa ser feito, e a gente vai dar uma noção geral de como que esses assets, né, que é como a gente chama os itens que compõem o jogo, para que vocês consigam depois mudar, tá? Então eu vou fazer aqui a simulação do protótipo. Deixa eu vir para cá, só para vocês entenderem como é que ele vai funcionar, tá? A ideia, assim, isso é uma primeira sugestão de tela. A gente tentou reaproveitar lá o visual do jogo anterior para criar uma sinergia e como se fosse uma evolução da propriedade intelectual, né? Uma outra coisa. Aí eu peguei o Tim Maia, mas a ideia é que a gente tenha aqueles personagens que foram desenvolvidos, ele alterna. Então, cada vez que você começa o jogo, a programação sorteia um personagem diferente para estar falando o nome do jogo novo. E óbvio, a ideia é que essa tela ela tem algumas animaçõezinhas. Então, essa estrela está rodando, o próprio balão de texto também está num efeito que a gente chama de hover, o próprio personagemzinho do canto, a gente pode botar um efeito simples, para que ele, como se ele estivesse, né, em movimento, e clique na tela para jogar piscando, para sinalizar o que acontece, tá? Então, até 2. Código. Isso. Tá? Aí a gente já vai pular direto. Tem uma tela anterior de cadastro de quem está jogando, que a gente ainda não fez, mas para vocês entenderem como é que é a interface do jogo, né? A gente vai ter esse marcador aqui, que mostra a hora inicial em que você tá começando a tua investigação de onde que está o rolezeiro perdido, né? Toda a parte de pontuação em nível que é explicada no GDD, né? Conforme você vai avançando, você vai melhorando ali a tua pontuação, conforme vai indo para os lugares certos, adquirindo as respostas certas e por aí vai, tá? E o mapa que vai ter mais de um ponto sempre, para onde você pode começar a tua pesquisa. Na nossa simulação... e tem um celularzinho aqui do lado, vocês já vão ver ele em ação já, tá? A ideia é que você possa, como pessoa jogadora, clicar nesse bloquinho e nesse celular a qualquer momento do jogo, mas como a gente tem limitações de fluxo aqui no Figma, eu vou te explicar como seria uma jornada regular de ação, tá? Então eu entrei no jogo, comecei a jogar, beleza. Vai ter uma tela anterior dizendo quem é o rolezeiro, e onde que ele foi visto pela última vez, para que você inicie o jogo. Isso. Essa comunicação é dada pelo celular. Então, a gente está usando só os recursos que a gente tem, que a juventude já usa normalmente, um bate-papo do jogador com o rolê, onde nessa conversa ele já vai te dando umas pistas nesse nível para o que você tem que fazer, né? Então, tem um processo introdutório também, tutorial, que é normal em qualquer jogo. Então, a gente tem um aspecto de interação utilizando o celular, né? E um processo de monitoramento utilizando esse espaço, que é como se fosse um postal, onde vão ter não só o mapa, mas as informações dos locais, ali no bloquinho e visualmente ali nessa área de moldura. Aí, digamos que eu quero ir lá para os nossos arcos da Lapa. Cliquei, ele aparece sinalizando para onde você está indo, e aí eu vou clicar de novo para viajar para lá. Pum! Aí ele muda. Aí tem um cartão postal com uma imagem dos arcos da Lapa e de todas as localidades que já estão mapeadas lá no GDD. E aí veja que o bloquinho mudou. Agora a gente já tem uma escrita. Se eu clicar no bloquinho, entra o componente de aprendizagem. Tá vendo? Ó? Então tem lá um textinho que a gente pegou também do jogo anterior, tá? Para, de novo, fazer esse paralelo, traçar essa continuidade de propriedade intelectual. Fechei o bloquinho. Bom, eu vou agora, quando a imagem aparece no cartão postal, significa que eu estou lá. Então, nesse momento, eu posso interagir com pessoas.
E aí o celular já explica, ó, clique nas opções de ação ao lado para interagir com pessoas e adquirir pistas. Então eu vou clicar para conversar com uma primeira pessoa, aparece no celular uma interaçãozinha com um personagem que é referente àquela localidade, tá? No caso, a gente botou um vendedor, e aí vai ter um textinho lá. Na verdade, depois eu percebi, Geeks, que eu fiz o protótipo com os textos que estão nos Arcos da Lapa, mas os textos dos Arcos da Lapa não são para onde a gente indica. Né? Só para explicar, cada localidade ele tem as informações que de uma localidade você chega nele. Ou seja, vamos supor que você esteja no Palácio Guanabara. E o próximo local para qual você tem que ir, né, o próximo ponto de destino, é o Arco da Lapa. Então, os vendedores lá, se tiver, né, no Palácio Guanabara, vão dar essas pistas para o próximo lugar. Ou seja, se no Arco da Lapa, você vai ter para o próximo. Mas a lógica, acho que deu para entender, né? Ou seja, de um lugar, você obtém as pistas para o próximo. Tá. Então, essas também já está devidamente mapeado no nosso documento de GDD para as 31 localidades e para 3 objetivos de pista em cada localidade. Então, fazendo a conta alta, a gente é beça. Mas é tudo dentro do processo de programação. Exatamente. Sim. Então, a gente já mapeou, e isso pode ser depois repensado, adequado, até porque eu acho também que como a gente vai ter esse momento de desenvolvimento posterior com os designers de vocês, talvez, Geeks, vale até a pena de repetir personagens. Isso, sabe? Atualmente com pequenas variações. Já é assim, a gente tem aproveitamento. Mas, por exemplo, esse personagem, se a gente vai rebater, trocar a cor da camisa, em vez de vendedor, é um estudante, é um pesquisador, tem vários. Conforme a localidade, a gente colocou os personagens mais típicos, né? Alguns, enfim, mas peraí, muito específicos, outros mais genéricos. Tem um pipoqueiro ali no Cinema John, né? A gente sabe que tem, né? Mas não tem um pipoqueiro, de repente, em outro lugar. Então, a gente sabe os lugares, mas alguns são um pouco mais genéricos, a gente pode utilizar e reaproveitar também, né, nessa pegada, de criar uma substância, mas também de que ele também não ultrapasse, porque ele não é um protagonista do jogo, né? Os protagonistas, na verdade, vão aparecer depois como nossos NPCs, a exemplo do Tim Maia. Mas segue lá, Dani, que tá bacana. Aí, na verdade, veja, todas as dicas que estão aqui textualmente, elas indicam para os Arcos da Lapa. Então, na verdade, se eu tivesse, por exemplo, em outro lugar, a pessoa falaria isso e eu tenho que pescar o que ele está querendo dizer, sabe? Sim. Então, o texto está aqui, ó. É só seguir o som do samba que ecoa nas ruas de pedra, onde a batucada é forte e a festa nunca acaba. Você vai encontrar quem você procura lá, onde nasceu o samba carioca. Basta procurar pelos arcos centenários. E aí, o que acontece? Não sei se vocês perceberam, quando eu comecei o jogo, eu estava em 2 horas em ponto. Nessa viagem para os Arcos da Lapa, eu já perdi 15 minutos, porque é o equivalente ao deslocamento pelo Rio de Janeiro. Conversar com outra pessoa, cada vez que eu clico no botãozinho desse, eu também tenho um aumento no tempo que eu estou gastando de investigação. Legal. E você tem um prazo informado pelo rolê, tipo, olha, o cara é uma pessoa que é super pontual, você tem que chegar lá até as... E esse tempo... Esse tempo varia. Isso. Aí, por exemplo, ó, cliquei, ele me explicou, aí não estou satisfeito, eu vou investigar mais um pouco. Aí eu vou falar agora com uma guarda municipal. Ela vai dizer lá, ó, onde a cultura palpita mais forte, existe um aqueduto, onde os trilhos levam a poesia das alturas. Você vai encontrar quem procura onde os antigos bondinhos ainda sobem e descem. Aí veja que já subiu de 2h20 para 2h30. Ainda não entendi. Beleza, vou mais um personagem. Vou visitar agora o dono do bar. Aí ele está lá falando, ó, nas veias do Rio, a música e a arte fluem livremente. Então, encontre quem está procurando no local onde a arquitetura colonial encontra as melodias do choro ao cair da noite. Então tem uma coisa meio enigmática, né, que é interessante, que promove uma reflexão, que isso é legal, inclusive, apesar de ser um jogo a princípio para um jogador, a gente percebe a potencialidade de ter um grupo de crianças ou jovens, ou mais de uma pessoa interagindo, para que haja uma troca, né, uma troca cultural, uma troca de aprendizagem, um processo colaborativo, dialógico, onde as crianças e os jovens vão discutir, não, mas o que ele está querendo dizer com isso? Pô, abre o Google aí, vamos dar uma pesquisada. E aí a gente, inclusive, promove o fenômeno de aprendizagem tangencial, que é quando você está tão engajado numa atividade que você se autoeduca, que é o Shangri-La aí de todos os
os métodos de ensino, né? Todo mundo busca isso e os jogos há muito tempo já fazem isso. Aí, ó, veja que aumentou ainda mais o tempo. Não fiquei satisfeito, ainda posso consultar uma quarta pessoa. Só que no caso aí, essa quarta pessoa é um dos nossos NPCs. Então, eles vão estar variados. Então, aqui, por exemplo, seria um transeunte, seria Tim Maia. E Tim Maia vai fazer uma pergunta sobre a vida dele. Então, Tim Maia pergunta lá, né? Durante muito tempo eu trabalhei nas artes e era conhecido por... Aí tá lá, sempre chegar na hora, sempre chegar atrasado, sei lá, chegar bêbado. E aí, conforme o acerto, o Tim Maia já te dá meio que a gente chama de dica de ouro. Você vai para o lugar certíssimo. Mas se você errar, você, além de perde tempo, no caso, né? Porque bastante tempo, isso. Tá. Diga. Não, eu fiquei só na dúvida, que, tipo assim, qual é a diferença conceitual do conversar, investigar, visitar? Porque todos dão uma dica, né? Sim. Ou é só... É puramente estético. Tá. Na verdade, assim. A gente pode... O que eu, por exemplo, fiz aqui no Investigar, eu trouxe uma personagem que está conceitualmente mais ligada a esse processo de investigação. Esses verbos dos botões, né, que representam as ações, eles também podem ser mudados. Qual é o parâmetro aqui, na verdade, meninas? A gente tem 3 dicas... Dica 1, dica 2, dica 3. Isso, dica 1, dica 2, dica 3. Sacou? Para não ficar abstrato, dica 1, dica 2, dica 3, a gente trouxe uma ação indicando qual é a sua abordagem para adquirir uma informação. Ou você vai conversar com uma pessoa que está passando, ou você vai investigar com alguém que tem ali um conhecimento melhor, ou você vai visitar uma pessoa fixa daquela região, tá? E aí a consulta, que aí foi uma falha minha, a consulta é você pedir essa dica de ouro, que se você errar, você perde bastante tempo, mas se você acertar, você tem certeiro para onde você tem que ir. Só que tem um outro processo cognitivo, que é esse quiz, onde você precisa acertar a pergunta sobre aquela personalidade, tá? Tá? É o partiu. Isso é o partiu. Mas legal, Bia, é bom você ter levantado, porque assim, na nossa cabeça já tem um modelo mental. Vocês sim. Gente... Mas eu acho que a gente pode também fazer uma ordem, por exemplo, visitar, a gente vai sempre falar sobre alguma coisa visual. Investigar, a gente vai sempre falar de um fato curioso. E conversar, a gente dá uma dica mais objetiva. Faz sentido isso? Porque daí eu acho que fica fazendo sentido esses verbos que são legais. De certa forma, foi mais ou menos assim que foi construído o processo, né, das dicas, tá? Mas, lógico, elas também vão passar por uma série de revisões, né? De vocês, inclusive. A gente tem que saber também se, dialogicamente, alguns termos estão adequados, né? Que elas estão tentando ganhar ali uma certa... Porque daí, assim, é isso. Visitar, a gente vai falar assim, construído no período colonial, não sei o que, fala alguma coisa bem física. Pode ser. Legal. Investigar, a gente fala uma curiosidade histórica, e conversar é uma dica genérica qualquer. Vamos, então, depois de bater esses verbos direitinho, até para a gente poder ver aqueles que melhor se adequam, né? E a gente poder fazer alteração, inclusive. Tá? No princípio, eu acho que funciona, se a gente botar uma categoria de dica para cada coisa. Sim, legal. Aí, veja, depois de um dado momento que eu explorei todas as opções daquele lugar, eu agora já sei para onde eu vou. Legal, já acho que sei. Vou clicar no partiu. Veja que o horário já está adequado ao todo o tempo que eu gastei ali na Lapa. E aí, para onde você quer ir? Bom, eu acho que o meu rolezeiro misterioso está lá no Sambódromo. É a minha dica. Beleza, cliquei no Sambódromo, mudei, aí mesmo processo. Posso ver aqui como é que é a dica. Em um dado momento, se tiver certo, o que acontece é o rolezeiro misterioso aparecendo e falando, demorou, mas chegou, hein? Até que enfim você me achou, bicho. Vamos fazer um lanchinho? Que aí é a tela de sucesso, é você achar. Eu botei o Tim Maia, só para a gente reaproveitar o asset, mas a ideia é que os famosos que vocês desenharam do jogo de cartas, eles são a dica de ouro, né? Vamos chamar aqui de dica de ouro, que por enquanto está no botão de consultar. Que, de novo, a gente pode rever o verbo, mas a ideia é que a gente coloque
algum outro personagem, alguma outra pessoa não relevante, talvez, ou um gringo genérico, enfim, a gente pode... Aí fica da criatividade e do direcionamento de arte que vocês querem trazer para o jogo, então, mas esse é o grande lance, né? Exato. Eu tinha comentado com a Bia disso, a gente já tem uns personagens, né, Bia, que são utilizados normalmente. Ótimo, ótimo. Eles só não têm nome, acho que seria legal nomeá-los. Eu estou chamando aqui alguns nomes provisórios, mas rolezeiro 1, 2, 3, a gente pode pensar nisso também adequadamente, né? E é isso, eles aparecem dando essa pista. Vejam, sempre que a gente tiver uma atenção para o celular vibra, tá? Tem todo um elemento também de interface que são previstos, que aparentemente está tudo meio parado, sim, mas está tudo meio que se mexendo, né? Ou seja, dá uma dinâmica em função do barulhinho quando você vai de um lugar para o outro. Legal. Isso tudo já está sendo também considerado, já está definido, só falta implementar. A gente pode, por exemplo, entre um lugar e o outro, a gente pode botar, não sei se é possível, né? Botar o barulhinho do metrô. Ou seja, você pegou o metrô, bota um barulho de trem, sabe? Ou então, vou descer, piloto. Pode ter uma coisa assim, um barulho de ônibus aí. A gente vê das possibilidades, né, também do que a gente consegue produzir. Ou se vocês tiverem acesso a algum tipo de acervo, a gente também fica aí à disposição de vocês. Eu a gente grava, sei lá, vamos ver. Exatamente. Mas esse é o fluxo, entenderam, meninas? Então, eu estou visitando os locais, conversando com pessoas, adquirindo informações do lugar que eu tenho que estar, sabe? E aí a ideia é essa, tipo, não entendi, pode ser que eu clique errado, perca mais tempo e por aí vai. A ideia é que as dicas não sejam tão óbvias assim, por isso esse processo de revisão de vocês vai ser tão necessário, tá? E importante, à medida que você vai aumentando o seu nível, a quantidade de lugares possíveis aumenta. Então, ali o Dani começou para nível 1, 2 lugares. Nível 3, 3 lugares. Daqui a pouquinho, lá no nível 9, você já meio que você já dominou, você pode ir para qualquer lugar. E algumas dicas já são bem pensadas, além óbvias, né, para facilitar, mas outras tipo, existe um lugar onde tem muito livro. E aí aparece na pista, Gabinete de Português de Leitura ou Biblioteca Nacional. Exatamente. Ao menos que você tenha uma segunda pista que reforce, e de repente a segunda pista também não ajuda muito. E a terceira... Então isso também já está sendo previsto, tá? E a construção, ela está sendo feita inicialmente de uma forma randômica. Ou seja, cada vez que você entrar, vai ser uma experiência completamente diferente, né? Então, cada quantidade de locais, a quantidade de perguntas, enfim, a gente está falando da oportunidade de ter bilhões de jogos diferentes. O jogo da Bel e o jogo da Bia vão ser completamente diferentes. Se elas começarem agora, vão ser experiências diferenciadas. Ambas vão promover, né, o aprendizado, mas, conforme a navegação, você tem a possibilidade também de ter roteiros diferentes e aprender um pouco mais sobre o Rio de Janeiro e essas personalidades tão incríveis que a gente tem aí, a influência, né? Como Tim Maia, Carmen Miranda. As pistas de Carmen Miranda são muito engraçadas. Deixa eu te tirar uma dúvida. Isso aí, quando você fala que a jornada vai aumentando, tipo, agora ele foi de, sei lá, do lugar X para Lapa. Aí depois ele iria abrir um novo tudo igual, isso da Lapa para outro lugar, é isso? Ele está na Lapa, abre-se depois das pistas, mais um leque de X opções. Eu vou colocar aqui na tela, posso compartilhar aqui rapidinho, Dani? Pode, vai lá. Não, então, já tem, cada lugar, tá vendo? Ele já tem aqui, por exemplo, para chegar no MAN, existem 5 possíveis pistas, sendo que ele vê 3. Então, se eu for de novo, vai ser a 1, se eu for de novo, pode ser a 3, pode acontecer de ser 1, 2, 3, depois 2, 3, mas existiam 5 possíveis, né? Enfim, aqui é a estrutura, mais ou menos como a programação está sendo feita, tá? Então, aqui é o bastidor do bastidor do bastidor, que é pseudocódigo, que a gente chama. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, como as coisas estão funcionando a partir de um setup e a partir dos níveis. Então, no nível 0, o jogador tem acesso a 2 localidades que são randomizadas de uma lista. E ele vai do ponto atual para o ponto A, para o ponto B e termina. No nível 1, A, B, C. No nível 2, A, B, C, D. E assim sucessivamente. E aqui no final a gente tem essa distribuição a partir de cada lugar. Ou seja, na lógica, por exemplo, quando começa e quantos lugares estão à disposição a partir do tempo que ele gastou. Então, o jogo começa ali às 7, então ele tem até às 9 para encontrar o primeiro rolezeiro. É muito fácil. Mesmo que ele não queira e erre e volte, porque, repara, sempre que ele erra para um lugar e ele chega e começa a perguntar... Perde tempo. Não só perde tempo, o pessoal fala, não, eu não sei quem você falou, não, acho que não. Aí você tem que voltar para onde eu estava. E aí ele faz o caminho contrário e perde tempo. E nesse lugar, investiga para onde ele quer ir. Então, se ele está nos Arcos da Lapa e aparecem 3 opções, ele vai para uma dessas opções, e não
ele tem que voltar para o arco da Lapa e vão aparecer outras opções. Logicamente, uma é a correta. Então, é a forma também dele se entender nessa dimensão. Então, isso é dado aqui nos destinos possíveis, né? Então, veja, no final, quando ele está na última fase, são 6 destinos possíveis do primeiro, são 5 do segundo. Então, vocês vão abrindo também para dar uma dinâmica de variabilidade em relação a essas localidades. Eu gostei. Achei que tá bem, assim, legal de jogar. E você vai buscando. O que você achou, Bia? Legal. Eu fiquei com uma dúvida que existe como jogar com outra pessoa? Do ponto de vista de um servidor? Tipo, Bia, vamos jogar junto? Que eu acho que isso é uma dinâmica que é legal, né? Então, ela não foi prevista dentro da estrutura de protótipo, até porque cliente e servidor são tecnologias muito elaboradas, né? Mas, assim, o conceito de co-op pode aparecer nesse sentido, em termos de você e a Bia juntas decidirem, uma fala, outra... A próxima dica é minha. Que eu tava falando, vão... assim. Ou então jogar, tipo, desafio, sei lá. Exato. O que dá para fazer assim, são dois, desculpa te interromper, Bia, são dois caminhos possíveis que eu vejo dentro das limitações tecnológicas, né? Primeiro é aquilo que eu falei lá no início, vocês duas estão juntas, né? O conceito de co-op de sofá, né? Cooperativo de sofá. Vocês duas estão juntas jogando, decidindo, trocando ideias juntas e colaborando para tentar chegar no fim. Dentro dessa questão de competição que você trouxe, Bel, rola tipo assim, eu vou jogar aqui uma partida e aí na minha casa, sozinho, falo assim, olha só, Bia, eu achei o maluco aqui em 20 minutos. Vê se tu consegue achar em menos tempo. Isso é possível também. Mas aí são mais dinâmicas, ou seja, comportamentos que surgem da interação com o jogo, do que de fato uma estrutura de regras que a tecnologia permite. Isso é algo que pode ser, inclusive, por discurso escrito nos locais que forem divulgar o jogo, sabe? Na hora que você estiver botando o jogo no site para ser baixado, você pode botar assim, olha, desafie os seus amigos a ver quem acha mais rápido, quem, sabe, esse tipo de coisa. Mais ou Bia, menos eu como a acho que gente pode fez... parar de gravar para a gente poder também, agora são questões mais
Tchau.